Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Gabriel Ribeiro Otomista, que aliás, esse sou eu. E eu vou pedir desde o início aqui para que todos vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo, até porque hoje será um vídeo inédito, até porque eu nunca vi ninguém no YouTube falando sobre esse assunto, que é relativo aos 6 tipos de temor. Porque hoje eu estava pensando em qual vídeo que eu poderia gravar, qual vídeo que eu poderia trazer. Eu queria trazer algo novo, algo que ninguém no YouTube, eu não sei se ninguém, mas é porque eu nunca vi ninguém no YouTube falando sobre isso. Então, uma novidade, algo que ninguém tinha dito antes. E aí eu acabei lembrando do meu vídeo sobre a tristeza para São Tomás de Aquino. E aí eu acabei pensando, poxa, acho que eu vou fazer um vídeo sobre psicologia, que é um assunto que eu já não falo há um tempo, né? Meu último foi sobre o vídeo da tristeza, então eu vou fazer um vídeo sobre psicologia. Aí eu comecei a pensar e eu me lembrei desse conceito dos 6 tipos de temor, segundo João Damasceno, e achei uma excelente ideia, até porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso aqui no YouTube, então eu vim trazer ele aqui. Então, por conta de ser um vídeo inédito, merece ainda mais like e merece que você compartilhe esse vídeo. E bom, para entender antes um pouco mais sobre o autor, o João Damasceno, ele foi um monge do século X, lá do período da Idade Média. Ele foi um dos maiores polímatas da humanidade. Ele escreveu sobre muitas coisas, entre elas a psicologia. E ele, em uma das suas obras, ele acabou escrevendo sobre quais são os 6 tipos de temor, porque esse assunto do temor já era muito abordado por muitos filósofos, né? Por exemplo, os estoicos, eles viam o temor como uma paixão da alma, e de fato ela é. E eles queriam ensinar as pessoas como que elas devem lidar com o temor, porque eles viam o temor como um mal. Até porque para os estoicos o que causa o sofrimento é a perturbação da alma, é quando a alma da pessoa está inquieta. Então, para os estoicos, o correto era alcançar a ataraxia, que seria o estado de imperturbabilidade, o estado de paz absoluta, que nada ia perturbar o homem mais. E para eles, para esse estado acontecer, era necessário eliminar o temor da alma humana. Mas é claro que eles deveriam ser corrigidos mais para frente pelos escolásticos, até porque o temor ele tem como objeto o mal, mas ele não é um mal em si mesmo. Até porque se não fosse pelo temor, o homem não ia durar nenhum dia na Terra. Então, é importante você entender os tipos de temor que tem para você entender como lidar melhor com ele. Isso foi uma coisa que o João Damasceno fez. Ele nos mostrou os 6 tipos de temor e assim ele nos mostrou um quadro para a gente entender melhor quais são os tipos de temor que nós temos que manter e qual que nós temos que lidar, como que nós temos que reduzir os outros, até porque o temor de forma exagerada ele leva até a covardia, o que é oposto à virtude da fortaleza, como eu disse no meu último vídeo. Mas afinal, o que seria o temor e quais são os 6 tipos dele? Bem, primeiramente nós temos que entender que o apetite da alma humana ele pode ser dividido em dois: o apetite sensitivo e o intelectual. O sensitivo é uma coisa que todos os animais têm, inclusive nós seres humanos, porque apesar de nós sermos os únicos animais racionais, nós ainda temos um corpo, o que é comum a todos os animais. E por conta disso, o apetite sensitivo, como o próprio nome diz, ele se refere ao bem sensível, ao bem-estar corporal. E como o homem ele é um ser que tem corpo, logicamente ele também tem esse tipo de apetite na sua alma. Porém, por ele ter intelecto, ele também tem um apetite intelectual, que, como eu disse no meu último vídeo, se consiste na perfeição humana, que é a moderação das paixões da alma, o que leva até a virtude, e assim leva o homem ao seu estado máximo, que eleva o homem realmente até a sua felicidade. Só que, apesar deles serem dois apetites diferentes, ambos têm como objeto o bem, que é aquilo que todas as coisas tendem, é o fim de todas as coisas. Só que eles são fins diferentes em cada apetite, porque no apetite sensitivo vai ser o bem corporal e o apetite intelectual vai ser o bem da alma, o bem do espírito. Portanto, se o homem deseja esse bem, logicamente então, ele teme aquilo que é o oposto do bem, que seria a privação dele, o que chamamos do mal. O mal é aquilo que o homem mais teme, até porque ele é justamente o oposto do bem. E o bem é aquilo que o homem mais deseja. Então, por conta disso, o homem faz tudo para evitar o mal.
dessa evitação do mal nascem a tristeza e o temor. A tristeza é quando é um mal já presente, é quando a alma do homem já percebe que é um mal inevitável, que é um mal que já está com ele. Então daí nasce a tristeza. Já o temor é a possibilidade desse mal acontecer. Ele não está ainda presente, mas ele pode ainda acontecer. E aí se divide em dois tipos, que tem o mal que ele está presente logo aqui, né, no hoje, no atual, e tem um mal que ele pode vir do futuro. Vou dar um exemplo aqui, que é um mal do presente, mas que ainda não aconteceu, porque se ele tivesse acontecido, ele seria a tristeza. O mal do presente, que ainda não aconteceu, por exemplo, quando um grupo de ovelhas vem um lobo se aproximando. O lobo, ele tá no presente, ele tá no agora. Só que o mal ainda não aconteceu. O mal seria se ele fosse atacar as ovelhas. Então, por o mal estar presente, mas ele não tem ainda acontecido, as ovelhas temem o lobo. Da mesma forma também, o homem é o único animal que ele pode temer as coisas que vêm do futuro. Até porque como os animais não têm razão, eles não têm a capacidade de pensar no passado ou no futuro, diferente do homem. Então o homem ele pode deduzir que vai vir um mal futuro e daí nasce esse tipo de temor. Então, dada essa definição de que o temor ele é a apreensão de um possível mal, que pode vir tanto do presente quanto do futuro, João Damasceno ele nos mostra 6 tipos de temor que, antes de eu falar aqui quais são eles, é preciso entender que o mal ele pode vir tanto por uma operação, porque se você for lembrar do meu vídeo lá sobre como que a modernidade emborreceu Aristóteles, eu disse que o movimento ele pode ocorrer por uma operação interna ou uma operação externa. Então, logicamente, o mal ele pode vir tanto de um movimento interno quanto de um externo. E é assim que o João Damasceno divide os 6 tipos de temor. Primeiramente falando do interno, que tem 3 tipos deles. Por quê? Tem primeiramente o mal referente ao de indolência, que é quando o homem ele teme, ele ferir a sua própria natureza. Por exemplo, ele teme o excesso de um trabalho, de um esforço físico muito grande, porque isso pode prejudicar a sua própria natureza, prejudicar o seu corpo. Isso aqui é só um exemplo, tem alguns outros. Por exemplo, o homem ele pode temer comer alguma comida estragada, porque isso pode fazer mal a si mesmo. Então é um mal que ele apesar de estar vindo do exterior, ele irá fazer mal ao seu interior. Então é um mal de indolência, que é referente à própria natureza do homem, ao prejuízo da natureza dele. Depois tem também o mal, o temor relativo à opinião dos outros, que também vem de um movimento interno nosso. E aí é preciso diferenciar o pejo da vergonha, porque o pejo é uma coisa que nós quase não falamos mais essa palavra hoje em dia. Por exemplo, quando a gente vai dizer, eu estou com vergonha de apresentar um trabalho na escola, por exemplo. Então, o correto, segundo Damasceno, seria a palavra pejo, porque isso seria o temor de um possível ato que você venha a cometer e que vai te expor ao ridículo. Então, é um mal que ainda não aconteceu e que ele pode vir a acontecer por conta de uma opinião do outro. Já a vergonha é um ato que já aconteceu e que você está profundamente envergonhado, arrependido de ter feito isso e você teme as possíveis consequências futuras. Por exemplo, num dia que você está, sei lá, na escola, na faculdade e tá o pátio, o recreio entupido de gente, de aluno, e você cai no meio de lá, no meio de todo mundo, né? E todo mundo vê aquela cena, aí começam a rir de você, você passa vergonha, e aí o temor vem pelo fato de que você também, além de você ter passado vergonha, você não sabe o que isso vai acarretar nos próximos dias da escola. Tipo, meu Deus, será que vão rir da minha cara nos próximos dias? Será que vão demorar para esquecer isso? Então, é um temor de vergonha, que é um ato que já aconteceu, mas que, assim como o pejo, também é referente à opinião dos outros. E aí tem também o mal que vem do exterior, são uma causa externa. E aí tem o temor da admiração. E aí, antes que você fale, mas a admiração não é uma coisa boa? Não é quando você vê alguém muito bom e você respeita ela, se inspira nela, você tem um grande orgulho dela? Então,
justamente por conta disso, de algo ser muito maior do que você, ser muito mais complexo do que você teme ele, até porque o ser humano ele costuma temer aquilo que ele não conhece. Então, justamente quando uma coisa é muito maior do que você, é uma coisa que você não consegue nem calcular as consequências de você se meter com ela e você não sabe o que essa coisa pode fazer com você, é que você a teme. Então, aqui que está, por exemplo, o temor de Deus. Porque, entenda uma coisa, quando a igreja diz que o homem ele deve temer a Deus, não é um temer de medo, de que você deve ser sempre, o meu Deus, Deus irá me castigar, ele irá jogar um raio em mim, ele irá me mandar para o inferno. Não é esse tipo de temor que a igreja está falando. É um temor de respeito, de submissão, de você entender que Deus é muito maior, muito mais complexo do que você, e ele sabe tudo o que você está fazendo. Então, por exemplo, quando uma criança pequena respeita o seu pai, porque ele entende que ele conhece muito mais da vida do que você, que ele te conhece muito mais, até porque ele te conhece desde que você nasceu. Então é um temor por admiração, que é porque por algo ser muito maior do que você justamente o teme. Aí tem também o temor do estupor, que é referente ao mal insólito, ao mal incomum. Na verdade, não é nem necessariamente o mal, porque justamente pelo fato de você não o conhecer, você pensa que ele é o mal. Então, é quando uma coisa foge da sua rotina, até porque o ser humano, ele costuma se apegar muito quando uma rotina está dando certo. E quando você sai dessa rotina, quando você percebe que tem algo novo nela, você tem uma desconfiança, você tem um medo, o medo do estupor. Por exemplo, quando todos os dias, durante anos, você caminha na mesma rua em direção ao trabalho, e essa rua está sempre deserta, sempre vazia, você, logicamente, se acostuma com isso uma hora, você pensa que todos os dias vai ser assim, mas aí um dia de repente, nessa rua não tá mais deserta. De repente você tá andando e vem um outro homem lá atrás vindo na sua direção. A gente fala, opa, como assim? O que é isso? Porque é uma coisa que não é habitual, uma coisa incomum. Saiu da sua rotina, saiu do seu hábito. Então é um temor de estupor. Tem a ver também, né? Tem semelhante com o último tipo de temor, que é a agonia, que é o que hoje nós chamamos de ansiedade. Só que a ansiedade para o próprio João Damasceno, ela é um tipo de tristeza e não de temor, olha só. Eu posso inclusive fazer um vídeo um dia sobre os 4 tipos de tristeza, segundo Damasceno, mas como o foco hoje é o temor, vamos falar dele. E a agonia é o que hoje nós chamamos de ansiedade, que é a imaginação que faz a gente temer um mal futuro. Então, por exemplo, o medo do amanhã, o medo de como que vai ser o nosso futuro daqui a 10 anos, é esse tipo de temor. Eu disse que ele tem a ver com o temor de estupor, porque ele também acontece pela imaginação, só que ela é uma imaginação mais a longo prazo, enquanto o do estupor é de uma coisa presente, que é o temor da agonia, a nossa imaginação faz com que a gente comece a pensar em tudo de uma vez só. A gente começa a pensar em todas as consequências, todos os possíveis cenários futuros de uma vez só. E esse é o temor da agonia. Então, conhecendo esses tipos de temor, fica muito mais fácil da gente conseguir lidar com eles e perceber quais que nós devemos conservar e quais que nós devemos eliminar. Por exemplo, o temor da agonia, ele causa muito mais mal ao ser humano do que bem. É claro que ele tem sim a sua utilidade, mas se ele for exagerado, ele se torna um vício, que é justamente o oposto da virtude. Da mesma forma, o temor da admiração, como eu disse no meu exemplo, o temor a Deus ele é uma virtude. Então ele não é um temor mau, ele é uma coisa boa. Então já é uma coisa que está evoluída desde os estoicos, porque os estoicos acreditavam que todo tipo de temor era mal, mas como mostrei nesse vídeo, não é. O temor da indolência. Se não fosse por ele, o homem ele já estaria morto há muito tempo, porque logicamente ele quer conservar o próprio bem da natureza. Então, se ele acaba não tendo esse temor, ele vai se prejudicar. Mas, claro, tem os temores que eles devem ser sim eliminados, ou ao menos reduzidos, como, por exemplo, o próprio pejo, a vergonha, a agonia, o estupor. Esses são temores que eles têm sim a sua utilidade, mas que eles devem ser moderados tanto pela temperança quanto pela prudência.
E bom, entendendo eles, fica muito mais fácil da gente conseguir lidar com as coisas da nossa vida e entender mais a fundo o pensamento psicológico, que apesar de ser antigo, né, ser lá do século X, que é o João Damasceno, ainda assim ele é muito útil para os nossos dias de hoje, como bem vocês viram. E bom, gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, como eu disse no início do vídeo, de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Abraço.